Graça e paz, livres em Cristo. Boa noite a todos. Eu convido você nesse momento a estar adorando ao nosso Deus, a entrarmos nesse ambiente de glória, nesse ambiente de adoração. E para isso, eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 95, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, o cume dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formam a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Aleluia, queridos. Eu convido você nesse momento a rasgar o seu coração diante do Senhor, a celebrar a Ele, a cantar, a jubilar ao nosso Deus. Nós temos tanta facilidade de adorarmos outras coisas, mas quando chegamos diante do nosso Deus, nós ficamos com vergonha. Então, queridos, não fique com vergonha. Vamos adorar o nosso Senhor com toda a força que há em nós. Eu convido você a curvar a sua cabeça nesse momento para nós estarmos orando ao nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, com nossos corações alegres, com nossos corações gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai Santo, que nessa noite o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Senhor Deus, nós queremos apresentar ao Senhor, Pai, o nosso culto racional ao Senhor, onde nossos corpos são entregues como sacrifício vivo, onde o Senhor é o centro de todas as coisas, aonde o Senhor é o centro dos louvores, aonde o Senhor é o centro da palavra, aonde tudo, Deus, aponta para o Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, que a adoração nessa noite possa subir até o teu trono, Pai. Encha, Deus, o ministério de louvor, Senhor. Encha os seus ministros, Pai, com unção. Encha os seus ministros com o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, para que as canções que serão entoadas aqui nessa noite possa tocar, Senhor, possa alegrar o teu coração. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, toma, Deus, a equipe de mídia em tuas mãos. Toma cada um dos seus filhos e filhas, Pai, para que tudo aquilo que eles fizerem, Senhor, seja guiado e conduzido pelo Senhor, para que seja bênção, Senhor, em nome de Jesus. E assim também, Deus, nós oramos pelo ministro da tua palavra, oramos pela vida do nosso pastor, que trará uma palavra poderosa direto do teu coração, Senhor, em nome de Jesus, aonde as nossas emoções serão controladas pelo Senhor, aonde, Deus, as nossas emoções serão designadas pelo Senhor, aonde nós aprenderemos princípios poderosos, assim como o Senhor tem manifestado, Deus, ao longo desse mês, em nome de Jesus, Pai, que o nosso espírito nessa noite, Deus, possa ser tratado, possa ser curado pelo Senhor, Pai, por meio da tua palavra. Assim, Deus, nós oramos ao Senhor e te agradecemos e aplaudimos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, adore ao Senhor, cante louvores ao nosso Deus, pois Ele é o nosso Deus, o nosso Rei. Vamos adorar o nosso Deus. Mesmo na escura noite,
meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo o que sou. Tu és o mesmo pra sempre, seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, seu amor não falha. Seu amor não falha. Oh, seu amor não falha. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado
Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. O poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Minha alma anseia por ti.
ti. Minha alma anseia, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluias, queridos, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já iniciamos, adoramos ao nosso Deus, mas agora nós também precisamos ficar informados de tudo que tem acontecido aqui no nosso ministério. E para isso eu quero convidar a nossa diaconisa Amanda Tavares para estar nos informando de tudo aquilo que tem acontecido na nossa igreja. Amanda. Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias, aqui no nosso canal, nós temos a nossa live de clamor pela nação, Então não perca, esteja conosco nesse momento, onde nós clamamos por cura, pelo perdão, pelo fortalecimento da nossa nação. Então não se esqueça, todos os dias, às 18 horas. E também, gente, no domingo, nós teremos o nosso culto Livres em Casa, que também será um momento maravilhoso na presença de Deus. Então, não perca, a partir das 20 horas. Então, esses são os anúncios que nós temos para hoje. Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você nesse momento para nós estarmos lendo a palavra do Senhor aqui, nesse nosso momento de gratidão. E eu quero convidar você a ler comigo Eclesiastes capítulo 11. Vamos ler o verso 6, apenas o verso 6 de Eclesiastes 11. A palavra do Senhor diz assim, se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe na sua Bíblia, se não tiver, acompanhe conosco aqui na tela. A palavra do nosso Deus diz assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém, queridos? Eu quero falar com você nessa noite sobre o seguinte. Eu vou começar esse momento de gratidão já fazendo uma pergunta para você. Você já viu algum agricultor andando por aí pelas ruas, seja onde for, com uma árvore plantada na mão dele? Você já viu isso? Já viu algum agricultor andando com um pé de laranja plantado na mão e carregando o pé de laranja para lá e para cá? Não existe isso. Sabe por quê? A semente não produz na nossa mão. A semente produz quando ela é lançada. Ela precisa ser lançada na terra para que ela possa produzir. Quando você retém a oferta, o dízimo do Senhor, e não lança ela na terra para o qual ela foi destinada, a terra e a semente, elas têm um propósito em comum: produzir frutos, fazer com que a árvore cresça e produza frutos. Se nós retivermos a semente na nossa mão, ela não vai produzir fruto algum. E como foi ensinado aqui no culto passado, quem é que é mais abençoado numa semeadura? O semeador ou a terra? E é lógico que nós entendemos que quem é mais abençoado é o semeador. A terra, ela recebe a semente, mas ela não produz uma única semente para o semeador. A terra recebe uma semente, mas ela produz uma árvore com muitos frutos, e dentro de cada fruto muitas sementes. Então quem é mais abençoado pela oferta que é lançada, porque a oferta é uma semente, a Bíblia mostra isso para nós com muita clareza, a oferta é uma semente. Então quem mais é abençoado pela oferta que é lançada é quem está semeando.
A igreja recebe a sua oferta e a igreja é abençoada para que possa pagar os seus compromissos, para que possa comprar os materiais para a expansão da obra, para que possa fazer toda a obra proposta para o progresso do evangelho. Mas quem lança a semente é muito mais abençoado se lançar a semente com o entendimento de que é uma semeadura, de que é um plantio. Nós estamos vivendo o ano do plantio, E no ano do plantio nós precisamos ter o entendimento de que nós não podemos ficar retendo sementes. Sabe, esses dias, eu, ao olhar as ofertas que foram lançadas num dos cultos, não me lembro agora exatamente em qual, tinha lá uma oferta feita pelo Pix de 39 centavos. E eu olhei para aquilo e eu falei assim, rapaz, essa pessoa queria mesmo ofertar. Porque para alguém ofertar 39 centavos, ou errou a digitação, ou a pessoa não tinha mais que isso mesmo e ofertou o que podia. Talvez era o que tinha lá para poder ofertar. E independente disso, de qual foi o valor, aquela pessoa não deixou de semear. E eu vou falar isso como pastor, essa é uma pessoa que nunca, pelo menos até onde eu me lembro, nunca deixou de lançar uma semente em um culto sequer. Todo culto essa pessoa lança uma semente. Todo culto ela oferta. Independente de quanto ela pode, todo culto, na hora do momento de oferta, chega a notificação da oferta dessa pessoa pelo aplicativo do Pix. Aparece na hora para a gente no feed na barra de ferramentas. Então, eu olhei para aquilo e falei, Senhor, honra essa pessoa, abençoa ela. Porque por mais que ela não possa às vezes ofertar um grande valor, e nós aprendemos aqui, óbvio, que, né, Deus nos ensinou isso num dos cultos atrás, que a lei da semeadura, 2 cultos, 3 cultos atrás, que a lei da semeadura, ela se aplica na qualidade e na quantidade da semente. Então a pessoa, ela entendeu assim, eu não posso ofertar um valor muito alto sempre, mas eu posso ofertar sempre. Então essa pessoa, parece que ela separou, dividiu. Eu vou ofertar todo o culto, eu nunca vou me apresentar diante do Senhor de mãos vazias. É como o texto de Deuteronômio, quando Deus fala para o povo hebreu, né, dá uma direção para Moisés, fala, as 3 festas sagradas são essas, e diga para eles nunca se apresentarem diante de mim de mãos vazias. E essa pessoa parece que entendeu isso e faz na medida da sua possibilidade, de acordo com as escrituras diz, aquele que tem do que tem e não do que não tem, de acordo com a sua possibilidade, de acordo com aquilo que você propôs no seu coração, de acordo com aquilo que o Espírito gera em você. Só que é muito importante entender isso que está sendo ensinado aqui hoje, esse princípio eterno que está sendo ministrado aqui hoje. Não existe semente que cresça na sua mão. Dízimo não pode ficar retido na sua casa, porque enquanto ele estiver na sua casa, ele não vai produzir a bênção que ele tem a proposição para produzir na sua vida. Deus propõe que traga os dízimos à casa do tesouro e faça prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênção tal que dela venha maior abastança. Ou seja, o dízimo abre o céu para que as sementes que eu plantei, as ofertas que eu plantei, elas possam ser regadas por Deus e aí sim vir a prosperidade de Deus na minha vida. Esse é o princípio. Então se você não lança ofertas, se você não lança sementes, você não pode esperar a prosperidade vir. Ah não, eu sou um dizimista fiel, mas não sou um bom ofertante, não sou um ofertante fiel. Então você pode ter garantia de que o que você tem será protegido por Deus. Mas você também tem a garantia de que você não verá uma grande colheita. Porque a grande colheita, ela não é proveniente apenas do dízimo, ela é proveniente do dízimo e da oferta. É aquilo que vez ou outra eu cito da resposta de Spurgeon. O que é mais importante? A oração ou a leitura bíblica? E eu coloco para o nosso momento aqui agora, essa mesma pergunta, o que é mais importante, o dízimo ou a oferta? E aí a mesma resposta de Spurgeon se aplica para nós nesse momento. O que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Para o pássaro voar, ele precisa das 2 asas. Se ele tiver sem uma, ele não vai alçar altos voos. A mesma coisa, o que é mais importante, dízimo ou oferta? Os 2 são importantes, porque um é a semente que vai ser regada pelas chuvas dos céus, que Deus vai derramar, chuvas espirituais. E o outro, que é o dízimo, é o que abre os céus para a chuva de Deus descer, para a bênção de Deus descer sobre as minhas sementes. Então se eu sou um bom dizimista, eu sou um dizimista fiel, eu só tenho a garantia de que o que eu tenho está protegido pelo Senhor, que o inimigo não vai poder tocar.
Ele não vai, o devorador não vai poder tocar no que é meu. Mas eu também tenho a garantia, se eu sou um bom dizimista, mas não sou um ofertante, eu também tenho a garantia de que eu não vou viver grandes colheitas. Agora, se eu sou um dizimista fiel e sou um ofertante, eu tenho a garantia de que eu viverei grandes colheitas para a glória de Deus Pai, tendo cada vez mais abundantemente, podendo superabundar em toda boa obra. E isso só acontece quando você entende o princípio da lei da semeadura. Eu lanço as minhas sementes, e o Senhor que propôs, devolva-me o dízimo, ou seja, não é o dízimo que não é nosso, sempre foi dele. Ele designou assim, é como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha várias árvores, podia comer de tudo. E essas semanas, né, durante esse mês de janeiro, aí Deus tem falado muito conosco sobre voltar às origens, sobre o Gênesis, sobre Adão e Eva. E a mesma coisa se aplica para essa questão dos dízimos e ofertas, para esse princípio dos dízimos e ofertas. Deus deu o direito do homem e a mulher utilizar de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vê que Deus já tinha separado algo para ele, só para ele, exclusivamente para ele, e que o homem não podia tocar, assim como o dízimo. Vocês me roubam e me perguntam no que estamos te roubando, nos dízimos e nas ofertas. Aí Deus separou lá no Éden uma árvore que ele disse, nessa vocês não podem tocar. O dízimo é do Senhor, você não pode mexer com ele. Você não pode fazer conta com o dízimo de Deus. Você não pode pegar e falar assim, não, eu tenho 100% do meu salário. Não. Se você é um filho, uma filha do Senhor, se você é membro de uma congregação, você sabe que existe um compromisso seu com Deus, através da igreja, que é devolver a Deus 10% de toda a sua renda. 10%. Os 90% são seus. E nós aprendemos aqui, alguns cultos atrás, que quando você entende o princípio da lei da semeadura, e você devolve com fidelidade os 10%, os 90% que te sobram produzem muito mais do que os 100% que você tinha, que você acreditava ter. Então veja que desde lá do Éden, o princípio de uma parte é minha e ninguém pode tocar, Deus já tinha. E quando o homem tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu do fruto dela pela direção da serpente, pela indução da serpente, então o homem foi desligado da glória de Deus. Mas agora nós fomos reatados a essa glória, pela misericórdia e a graça, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O sacrifício dele na cruz do Calvário nos religou à glória de Deus. Só que religados à glória, nós não temos menos compromisso por causa da graça do que quem estava vivendo no tempo da lei. Muito pelo contrário, nós temos tanto compromisso, na verdade mais compromisso com Deus do que quem vivia no tempo da lei. Porque quem vivia no tempo da lei respondia a 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. Quem vive no tempo da graça responde ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então, o princípio que nós estamos aprendendo aqui hoje é o seguinte: compreenda, a graça de Deus veio para que nós possamos ter uma responsabilidade ainda maior. A graça de Deus veio para nos fazer participantes da natureza divina, e Jesus nunca deixou de devolver o dízimo e de entregar as suas ofertas. Aí você diz, mas Jesus estava lá no tempo da lei, a graça veio depois que Jesus morreu e ressuscitou. E aí eu digo para você, o que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, senão uma oferta por todos nós? E o que é o sacrifício do nosso Senhor para nós, senão um presente de Deus que nos dá a responsabilidade de que agora nós não respondemos a 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus, que já era algo muito poderoso e importante, mas agora nós respondemos ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então a nossa responsabilidade cumprir os desígnios de Deus, e um deles é: mantenham a minha obra, vocês manterão a minha obra aqui na terra. De onde vem a força que você tem para trabalhar? Porque existem algumas pessoas que dizem, eu não vou ficar trabalhando, me matando para poder dar dinheiro para pastor. Só que o negócio é que você não entende que o dinheiro que você devolve, que é de Deus, os 10%, você não está dando para o pastor, você está dando para a obra do Senhor. Se nós temos câmeras, é por ofertas, é por dízimos, é por obra que pessoas pela obra que as pessoas acreditaram e entregaram as suas ofertas e dízimos, e nós estamos tendo a possibilidade de viver um crescimento, uma expansão, pessoas sendo abençoadas em outros estados, outras cidades, outros países, por meio das ofertas, das suas ofertas, você que é fiel, do seu dízimo. Então quem é que te dá a força para trabalhar, senão o Senhor?
Quem é que te dá saúde para trabalhar? Aí quando você está doente, você ora pedindo a Deus para Deus te dar saúde. E aí Deus te dá saúde e te mantém saudável. E aí você diz, não, mas eu não vou ficar dando dinheiro para a igreja. E critica quem faz. E se levanta contra quem faz. E eu digo para você, não faça isso. Olha para a vida dessas pessoas que são fiéis a Deus. Elas não estão fazendo pelo homem, pelo Saulo. Elas não estão fazendo pelos obreiros dessa igreja. Elas estão fazendo por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por gratidão por tudo aquilo que Deus faz na vida de cada uma delas através desse ministério. Então, em nome de Jesus, compreenda, você que é um dizimista, um ofertante fiel, não retenha o dízimo na sua casa, não retenha a oferta na sua casa, porque nenhum agricultor anda por aí com uma semente plantada na mão, crescendo, germinando e produzindo frutos. A semente só produz fruto quando ela é lançada no solo para o qual ela foi criada. Que Deus abençoe a vida de vocês, e em nome de Jesus, você faça as suas ofertas hoje, e que a sua oferta lançada hoje no altar do Senhor produza a 30, a 60 e a 100 por um. E que Deus abençoe ricamente os seus dízimos e ofertas lançados hoje. Que você entenda tudo isso que foi dito aqui. Que o Espírito Santo produza no seu coração o entendimento necessário. Não adianta você querer ter uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, querer ser um pregador do Evangelho, se você não cumpre os fundamentos da fé cristã. Deus deu uma direção, cumpra a direção dele. Em nome de Jesus. Nós temos aqui um QR Code que você pode fazer uma transferência bancária. Temos aqui também um número de conta bancária que você pode estar fazendo a transferência, ou entrando em contato com um dos telefones que estão aqui, para que um dos nossos obreiros possa estar indo na sua casa para poder recolher a sua oferta nesse tempo que nós estamos vivendo de distanciamento social. E eu sei que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Há uma frase que Deus me deu que diz o seguinte, é a nossa frase de número 4. Coloca para nós, Carlos, por favor. Diz assim: a semente pode sair da nossa mão, mas a bênção que é gerada através dela jamais sairá da nossa vida. A semente pode sair da nossa mão, mas a bênção que é gerada através dela jamais sairá da nossa vida. Então, quando você lança as suas sementes, a semente sai da sua mão, cai nesse terreno fértil chamado Livres em Cristo, que é a obra do Senhor, e ela produz para a sua vida frutos abençoadores. Creia nisso. Quem é mais abençoado com o plantio? O agricultor ou a terra? A terra recebe uma semente, o agricultor recebe uma árvore com muitos frutos. E assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que o Senhor produza, que na sua vida seja gerado um pomar. Que todas as ofertas que você tem lançado, possa ser gerado um pomar na sua vida, onde muitos frutos com muitas sementes dentro, possam produzir para você bênção abundante. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, pega a sua oferta. Vamos orar ao Pai, faça a sua transferência. Se você for fazer a sua transferência, faça agora nesse momento. Vamos estar orando ao Senhor para abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, a Tua palavra foi ministrada, que o Teu Espírito flua nas mentes e nos corações. Pai amado, não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. Não adianta, Senhor, eu ficar aqui dizendo para eles o que tem que ser feito, Pai. Se não for o Teu Espírito, eu sei que a Tua misericórdia e graça tem nos alcançado, e o Senhor tem derramado sobre nós, Deus amado, todos os dias essa graça e misericórdia. Senhor, não deixa faltar nada para os seus filhos e filhas. Produza a bênção sobre eles, Pai. E que, Pai, ao som dessa palavra liberada, como no haja do Senhor no Gênesis, como nos venha para fora de Jesus para Lázaro, Senhor, como levanta, menina, te digo, levanta-te de Jesus para a filha de Jairo, que nessa noite, através dessa palavra, Senhor amado, que o Teu Espírito gere vida nas sementes que os Seus filhos estão lançando, e que elas possam produzir frutos poderosos e gloriosos para abençoar a obra do Senhor, e para abençoar a vida, a casa e a família de cada um deles, em nome de Jesus. Que as ofertas lançadas hoje nesse culto produzam uma bênção especial na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero convidar você a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor mais um pouco. Vamos exaltar o nosso Deus, preparar o nosso coração para a palavra gloriosa que Ele tem para nós nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, um
uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas calças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas calças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas calças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho o Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho o Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho o Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho o Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho o Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho o Senhor Deus, palavras de vida eterna.
eterno eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com o Senhor, ser com o Senhor, ser com o Senhor, ser com o Senhor, em ser com o Senhor, ser com o Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, que presença gloriosa. Esse louvor é tremendo demais, né? Esse é o propósito de Deus, que sejamos um com o Senhor, que sejamos participantes da natureza divina. Eu quero convidar você nesse momento a ler junto comigo, para a palavra da noite, o texto de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler o verso 38 em diante. Mateus 26, verso 38. E o tema da mensagem de hoje é emoções, fortalecendo o espírito para curar a alma. Amém? Eu creio em nome de Jesus que Deus hoje vai fortalecer o seu espírito, vai te dar direções para que você entenda o fortalecimento do espírito, para que você possa ter uma alma curada em qualquer circunstância, em qualquer momento da sua vida. E isso é muito importante, você vai ver isso aqui nessa noite. Nós estamos vivendo durante esses dias, desse início de ano, esse mês de janeiro, Deus trazendo palavras poderosas em relação a princípios eternos. Todas as ministrações desde a virada do ano 2020 para 2021, até as primeiras ministrações com o presbítero Ronaldo, o diácono Daniel, todas as palavras foram inspiradas pelo Senhor, foram poderosas em Deus para transformar a nossa vida. E eu quero convidar você, dentro dessa visão de entender os princípios eternos, a ler comigo esse texto de Mateus capítulo 26, verso 38 em diante, que diz assim: Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pode repetir comigo esse último verso aí, esse último trecho? Repita comigo, por favor. O espírito, mas diga com força aí na sua casa, diga com força. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante, mais cortante que espada de 2 gumes, que vai à divisa da nossa alma e do nosso espírito. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, transforma-nos por meio da Tua palavra, assim como Jesus um dia orou, santifica-os pela Tua palavra é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que ao final dessa ministração, tenhamos o renovo das nossas forças espirituais, e saiamos dessa ministração com princípios poderosos, vindo do reino do Senhor, vindo princípios do alto dos céus, para que nós possamos prosseguir, nos fortalecendo cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Para isso, Senhor, mais uma vez te peço por misericórdia e graça, que não seja a voz da minha vontade, que não seja a voz da minha carne, mas que seja a voz do Teu Espírito a falar conosco. Usa-me como Teu instrumento, Pai, usa-me como Teu instrumento. Sem Ti, nada posso fazer. Em nome de Jesus é o pedido que Te fazemos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler
mostra um momento onde Jesus estava profundamente aflito e angustiado. Em outra versão, o texto bíblico diz: minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava muito abatido, muito aflito. O autor do Evangelho, segundo escreveu Lucas, ele declara o seguinte: Jesus chegou num ponto de tanta agonia que ele começou a suar grandes gotas de sangue. Jesus chegou num ponto de tanta aflição na alma dele, que ao voltar até os seus discípulos, os encontrou dormindo, e Lucas diz que ele os encontrou dormindo de tristeza, porque eles estavam tristes. Pensa comigo, Jesus havia participado da ceia antes desse momento que nós lemos, e ali ele havia anunciado o traidor que o iria entregar na mão dos principais sacerdotes e dos principais daquele tempo. E Jesus também ali naquele momento, ele havia falado com Pedro que Pedro o iria trair. Logo depois ele sai dali, tendo essas duas revelações claras, por causa das Sagradas Escrituras. Jesus sai dali e vai para o Getsêmani. E mesmo tendo dito para Pedro que Pedro o iria trair, ele leva com ele Pedro, Tiago e João. Ele entra dentro do jardim, e ali ele diz para os discípulos: fiquem aqui, vigiem comigo, orem comigo. Minha alma está angustiada até a morte. Minha alma está triste, uma tristeza tão profunda, que é uma tristeza que me leva para a morte. Então ele entra no jardim e vai orar ao Senhor. E o que eu quero observar com você aqui nesse início, sabe, existem momentos na nossa vida em que nós passamos por tristezas profundas. Existem momentos na nossa vida que nós dormimos bem e acordamos mal. Não sei se isso já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Você dormir bem e acordar mal. Você dormir bem e no outro dia você acordar para baixo, triste. Sabe, quando olhamos para o nosso texto dessa noite, nós vemos que o nosso Mestre, o nosso Senhor, passou por momentos de tristeza como esse. Na verdade, um momento de tristeza ainda mais agudo, mais agônico, porque ele sabia o que viria logo depois. Agora, se o nosso Senhor passou por momentos de tristeza, nós às vezes passamos por um ou outro e falamos: por que Deus está permitindo eu passar por isso? Nós precisamos compreender algumas coisas em relação à nossa humanidade, em relação ao que nós somos como seres humanos, para que nós possamos entender essa tricotomia do ser: espírito, alma e corpo. É assim que nós somos compostos. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus, como já foi ensinado aqui em um outro momento. Não é que Deus se parece com você, com olhinho, boquinha, sobrancelha, igual aquele negócio olha para o irmão que está do seu lado, daí está a imagem e semelhança de Jesus. E aquele negócio, não é essa aparência física que nós temos aqui. Não, Jesus é semelhante a nós. Nós somos semelhantes a Deus no que concerne a ser três em um: espírito, alma e corpo. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Agora, se o nosso Senhor ficou triste, passou por momentos de dificuldades, precisamos compreender o nosso ser para que nós possamos também lidar com os momentos de dificuldades como Ele lidou. Porque aí é que está a diferença. Às vezes nós lidamos com os momentos de tristeza simplesmente com as nossas emoções. E aí eu pergunto para você: você já teve um dia desse, aquele dia mau, aquele dia que você acorda para baixo, triste, com a sua alma aflita, sabe, você não sabe por que você está assim, você acorda meio depressivo, meio depressiva. Quando nós estamos enfrentando problemas, é fácil entender, porque os problemas produzem isso nas nossas emoções. Mas e quando nós estamos bem? Não tem nenhum problema, as contas estão pagas, você está orando, jejuando, lendo a palavra, está bem. Como entender acordar mal, acordar para baixo, quando está tudo dando certo, quando está tudo funcionando, quando está tudo dentro dos eixos, tem os seus problemas, suas dificuldades, mas está tudo funcionando? Então nós precisamos aprender alguns princípios aqui, princípios eternos, guiados pelo nosso Deus. E o primeiro deles que eu quero observar com você é o seguinte: nunca permita que o seu estado emocional influencie na sua vida espiritual. Nunca permita que o seu estado emocional influencie na sua vida espiritual. Jesus estava emocionalmente destruído, mas quando ele entrou no jardim, ele deixou bem claro: o espírito está preparado, mas a carne é fraca.
As emoções ficam abaladas, mas o espírito está pronto. Jesus entrou no jardim e ali dentro, Jesus se derramou totalmente diante do Pai e Ele fez uma declaração que muda toda a nossa vida, muda toda a nossa ótica de vida, a partir do momento que nós compreendemos isso e começamos a agir desse jeito. Pai, eu quero uma coisa, mas que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Isso muda tudo na nossa vida, porque às vezes nós ficamos muito mal, porque queremos as coisas do nosso jeito, e Deus às vezes tem planos maiores, e sabe, muitas vezes, para Deus nos dar a paz, a verdadeira paz, Ele tira a nossa tranquilidade. Muitas vezes, para Deus nos dar a verdadeira paz que vem dEle, Ele tira a nossa tranquilidade. Eu sempre dou como exemplo Ele, porque é um exemplo muito claro e fresco na mente de todo mundo, obviamente. Deus deu para José paz. Dentro da prisão, José tinha paz. Como escravo, José tinha paz. José tinha paz por onde ele passava, e a paz que estava nele era transmitida para as outras pessoas, a tal ponto que as pessoas passavam a confiar nele, porque ele tinha uma paz dentro dele que era impressionante, extraordinária. Mas ele tinha tranquilidade? Você já viu um escravo que tem tranquilidade? O escravo não faz o que ele quer, ele faz o que o seu senhor manda. O escravo não tem hora para comer, para beber, para dormir, para fazer nada. Ele tem que fazer o que o senhor dele manda. Os algozes ficam em cima, os capatazes ficavam em cima, chicoteando, brigando, chamando a atenção dos escravos. Não havia tranquilidade para José, mas havia paz. Porque às vezes, para Deus nos levar à paz, Ele tira a nossa tranquilidade. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é: nunca permita que o seu estado emocional influencie sua vida espiritual. Quando eu digo que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito, você precisa entender que a sua alma também tem um tripé nela. A sua alma ela é dividida da seguinte forma: intelecto, vontade e emoção. Intelecto, vontade e emoção. Pastor, mas como assim? Olha, é só você observar comigo. Quantas vezes você pensou em fazer uma coisa? Intelecto. Você queria fazer aquilo? Vontade. Mas você não tinha emoção suficiente para poder executar. Várias vezes isso já aconteceu comigo. Provavelmente já aconteceu com você também. Você pensou: eu sei o que eu tenho que fazer, eu quero fazer, mas eu não tinha força, não conseguia. Me faltava emoção, me faltava alguma coisa nas minhas emoções para que eu conseguisse executar aquilo. Nossa alma é dividida em 3 partes: intelecto, vontade e emoção. Só que a emoção é a parte mais forte desse tripé. E eu tenho falado isso já há alguns dias no momento de oração das 18 horas, fazendo a chamada para essa ministração de hoje. As emoções são a parte mais forte da nossa alma. E se as nossas emoções estiverem abaladas, a vontade perece, o intelecto não vence, porque as emoções são mais fortes. Então, nós precisamos ter as nossas emoções curadas, para que a nossa alma esteja sarada. Quantas pessoas vivem de modo destruído? Você ora. Olha, tem pessoas diante dessa transmissão que estão vivendo uma vida assim. Você ora, você pede a Deus, você pede ajuda a Deus, você quer mudar, você sabe o que precisa fazer para mudar, você tem vontade de mudar, mas as suas emoções estão tão abaladas, tão destruídas por todo o problema que você está vivendo, por tudo que você passou na sua vida, que você não tem forças para poder executar o que você sabe que tem que fazer e o que você sente vontade de fazer. Então você compreendeu agora aqui comigo o quanto as emoções são mais fortes do que o intelecto e do que a vontade? Agora, Jesus estava com as emoções dele totalmente esmagada pela agonia do que ele iria enfrentar. Mas ele entra no Getsemane, no lugar de prensa de óleo, que esse é o significado do nome, e ali ele se derrama diante do Senhor em oração. Aqui nós podemos aprender uma outra lição, um outro princípio. Nos momentos de maior angústia que você enfrentar na sua vida, corra para Deus em oração.
nos momentos de maior angústia na sua vida, corra para Deus em oração. Todos os homens e mulheres de Deus do passado que foram vitoriosos fizeram isso. Elias estava com o estado emocional dele destruído. Olha, Elias tinha acabado de realizar grandes milagres pelo poder de Deus. Mas aí Jezabel disse: eu vou te matar, amanhã eu farei com você o mesmo que você fez com os sacerdotes de Baal, com os profetas de Baal. E Elias, que fazia descer fogo do céu, que orou e o céu fechou, e Deus fechou o céu e não choveu por 3 anos e meio. E quando orou de novo, a chuva veio. Elias que clamou a Deus, e Deus fazia grandes coisas através da vida dele. Que ressuscitou pessoa morta. Elias que fez tantos milagres, que orou e Deus manifestou um grande milagre na vida da viúva de Sarepta. E o azeite jorrava, e a farinha jorrava, e não faltou nada para ele, nem para a viúva, nem para a família dela. Elias que fez tudo isso, quando passou por um momento de crise, a alma dele ficou abalada e as emoções o lançaram no chão. Quando suas emoções estão abaladas, você sente que nada vai dar certo, parece que está tudo errado, parece que nada vai funcionar. Você olha para um lado, e por mais que o céu esteja azul, para você parece que ele está nublado, parece que está cinza. Você olha para o outro, por mais que tenha alimento dentro do seu armário, você sente um vazio dentro de você. Aí você diz: mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando a Deus, eu estou fazendo tudo que está no meu planejamento, eu estou me esforçando. Se você está se esforçando, você olha e fala: meu Deus, mas eu estou me esforçando, por que eu estou passando por isso? E aí eu digo para você, porque uma área da sua vida precisa ser restaurada e estabilizada em Deus, para que você consiga administrar a sua alma, as suas emoções. E nessa noite eu profetizo em nome de Jesus, que isso vai se manifestar na sua vida. Se você chegou aqui nessa transmissão com as suas emoções abaladas, se você chegou aqui nessa transmissão com as suas emoções afetadas por algum problema, alguma luta, ou mesmo que tenha sido um dia muito mal para você, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor te dará a graça necessária, para que você, ao terminar dessa mensagem, você esteja restaurado em Deus, para poder viver e cumprir o grande propósito dele para a tua vida. Receba isso em nome de Jesus. E se você toma posse, exalte ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe, o inimigo ele tenta aproveitar as nossas emoções abaladas para trazer algumas mentiras que roubam a sua paz. O que o inimigo veio roubar? Ele veio roubar dinheiro. A Bíblia diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Isso num apontamento, numa referência em relação a Satanás. Mas Satanás veio para roubar dinheiro? Não, porque ele é um ser espiritual, ele não precisa de dinheiro. Ele veio para roubar a paz, a saúde, a felicidade, a alegria, o vigor. Aí, nos filhos e filhas de Deus, quando ele vê a sua emoção abalada, o que ele faz? Quando ele vê a sua emoção abalada, ele tenta pregar algumas mentiras. E aí ele diz para você: já passou por isso? Já passou por isso, presbítero Ronaldo? Você acordar muito mal num dia, e aí o pastor vai e te convoca para você ministrar a palavra naquela semana, naquele dia. Aí o diabo vem e fala assim: mas eu não estou bem, não estou bem, eu não estou legal para ministrar. Você já passou por isso? Você está num dia que você está mal, uma semana que você está mal, está tudo ruim. E aí vem alguém e fala assim: olha, ora por mim aqui, ora por mim, por favor, preciso de uma oração. Aí você vira, você sente aquilo assim: mas você está mal, você vai orar por ele, vai orar por ela, mas você não está bem. É o inimigo tentando enganar você. Sabe por quê? Eu posso afirmar para você: você um dia entregou a sua vida, preste atenção nisso, você um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Se você entregou a sua vida a Jesus, coloca aí: eu entreguei a minha vida a Jesus. Alguém aqui já entregou a vida a Jesus Cristo? Se vocês entregaram a vida de vocês a Jesus, diga assim: eu entreguei a minha vida a Jesus. Então eu digo para você nessa noite: se você entregou a sua vida a Jesus, o seu espírito está pronto. Oh, rabacanda labassuri cantarabas. Não, eu acho que você não entendeu. Se você já entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo está sobre você, e você já vive em você a natureza divina. O Espírito Santo de Deus já age em você. Está tudo aí dentro, como eu tenho repetido várias vezes durante esse mês. Se o Espírito está em você, está tudo aí dentro. Então o Espírito está pronto. Só que o diabo tenta convencer você de que está tudo ruim, de que você não pode orar pelas pessoas porque você está mal.
Quantas vezes você já viveu isso? De que você não pode, se você já viveu isso, não tem vergonha não, pode colocar aí, eu já passei por isso. De você estar mal, e aí alguém pedir para você orar, ou alguém pedir uma palavra, ou você está diante de alguém no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar, onde você sabe que ali é o lugar, aquele é o momento que Deus preparou para você liberar uma palavra. Só que aí vem o inimigo tentando convencer você, mas você está mal. Aí vem a sua alma, a sua carne, dizendo, mas você está mal, mas eu estou mal. Como que eu vou ministrar? E aí você se cala, você não pode se calar. Nunca mais se esqueça disso. Ei, não permita que as suas emoções afetem a sua espiritualidade, a sua vida espiritual. A carne pode ser fraca, mas o espírito está pronto. Aleluia! E ele está pronto não por nossa causa. O espírito não está pronto porque nós nos aprontamos, nós nos preparamos, nós nos fizemos prontos. Não, o Espírito está pronto porque o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia! É por isso, presbítero Ronaldo, que quando você recebeu a oportunidade para pregar no dia que você estava mal, Deus te usou poderosamente. Já reparou? Já reparou? Rapaz, tem dias que eu subo nesse altar aqui e a batalha foi travada o dia todo. Tem dias que eu subo nesse altar e foi uma semana de luta, de batalha espiritual. Meu irmão, mas quando eu subo aqui, o Senhor mostra assim, ó, o Espírito está pronto. Ah, meu irmão, às vezes eu estou mal, eu sou um ser humano. Pergunta para qualquer pastor, para qualquer homem de Deus. Quando chegar no céu, pergunta para Elias, pergunta para Moisés, pergunta para Davi, pergunta para José, pergunta para Jesus. Nós acabamos de ler aqui. Eles passaram por dias difíceis, passaram pelo dia mau. Mas é isso que é o importante. Eles passaram. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai passar por esse dia mal. Se você está enfrentando dia mal, você vai passar por ele. Se algum dia vier o dia mal, você vai passar por ele. O seu lugar não é dentro dessa nuvem densa de trevas. O seu lugar é do outro lado, na glória de Deus. Aleluia! Você se lembra de Moisés? Oh, aleluia! Moisés chamou todo, Deus disse, chama todo o povo que eu vou falar com eles. Aí o povo virou e falou, nós temos medo, nós não vamos chegar diante de Deus, porque nós falhamos terrivelmente contra ele. Vai você, Moisés, fala com ele, depois diga para nós o que ele disse. E aí o Senhor colocou uma densa nuvem negra, sabe, trevas envolviam, relâmpagos e trovões. Meu irmão, Moisés entrou dentro daquelas densas nuvens. Porque olha, quem sabe onde Deus está, não teme o que está na frente. Oh, aleluia. As densas nuvens estavam diante dele, entre ele e Deus. Ele entrou naquelas densas nuvens e chegou no centro da glória. Oh, aleluia, oh, aleluia. O seu dia mal não veio para te paralisar, não veio para te destruir. Essas dificuldades que você está enfrentando não vieram para te destruir, elas vieram para que você passe por elas, receba a força de Deus e tenha suas emoções restauradas, edificadas, fortalecidas no Senhor. Foi ministrado há poucos dias atrás sobre a tampa da arca da aliança, onde Deus se manifestava entre os querubins, naquele vazio entre um querubim e o outro, um com a asa virada de frente para o outro, um querubim com a asa virada de frente para o outro. Era nesse vazio que Deus se manifestava. E a palavra que Deus liberou sobre nós naquele momento de oração foi o vazio onde Deus fala comigo. Sabe, essas densas trevas, esse dia mau, essas dificuldades que você está enfrentando, não são a ira de Deus para te destruir, é o vazio de Deus dizendo para você, me busque mais de perto. Não permita que as suas emoções atrapalhem a sua vida espiritual, porque o propósito de Deus não parou. O propósito de Deus continua para a sua vida. Aleluia. E aí, queridos, nós vamos para o nosso próximo ponto, que diz assim. O nosso próximo ponto fala sobre a imutabilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. E deixa eu ler uma frase com você, uma frase que Deus me deu, que diz assim: a sua vida espiritual não depende das suas emoções, mas sim da consciência do que Cristo fez por você lá naquela rude cruz. Vou ler de novo para você, coloca aí para nós mais uma vez, Carlos. Sua vida espiritual não depende das suas emoções, mas sim
da consciência do que Cristo fez por você, lá naquela rude cruz. Aí o nosso segundo ponto é a imutabilidade da palavra de Deus. Sabe, tem momentos, irmãos, tem momentos que nós estamos muito bem, não é verdade? Mas aí tem momentos que nós estamos muito mal. Não tem aquela semana que você jejuou, orou? Meu irmão, tem semana que eu estou jejuando, orando, estou dentro do meu propósito, buscando o Senhor, fazendo o meu devocional e tal. Rapaz, aquela semana eu falo, cara, que tremendo, que unção, que presença de Deus. Você abre a Bíblia e pum, a palavra explode diante de você. Você dobra o joelho para orar e os raios, relâmpagos e trovões do reino começam a manifestar dentro do seu quarto. Você sente os tremores do Espírito, você sente a presença dele. Você começa a falar em línguas, começa a chorar, começa a se derramar diante de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Você já teve um tempo onde você buscou a Deus com muita intensidade, você se sentiu muito cheio de Deus, da presença dele, aquela alegria. Você já teve isso? Isso é maravilhoso demais. Sabe o que a Bíblia fala quando nós passamos por um tempo como esse? A Bíblia diz que nós somos sal da terra, luz do mundo. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando nós passamos por um tempo como esse, a Bíblia fala tudo isso sobre nós. Que nós seremos abençoados ao entrar, ao sair. Que bendito serão os nossos filhos. Bendito será o nosso trabalho. Tudo que nós fizermos será abençoado pelo Senhor. A Bíblia fala isso quando nós passamos por uma semana assim cheia de Deus. Mas aí quando vem aquela semana que parece que está tudo dando errado, você está mal, coração aflito, luta atrás de luta, dificuldade atrás de dificuldade. Sabe o que a Bíblia diz sobre você? Sabe o que a Bíblia diz sobre nós? Que nós somos sal da terra, luz do mundo, filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que nós seremos abençoados ao entrar, ao sair. Bendito serão os nossos frutos, bendito será a nossa obra. Tudo que nós fizermos será abençoado pelo Senhor. A Bíblia diz que nós somos o que somos em Deus, filhos de Deus. A Bíblia não muda por causa dos dias maus. A Bíblia não muda por causa das nossas emoções. Aleluia! A palavra de Deus é imutável. As suas emoções não mudam o que Deus diz a seu respeito. Oh, aleluia. Vou repetir isso para você. As suas emoções não mudam o que Deus diz a seu respeito. O que Deus colocou ali, eu é quem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Aleluia, queridos. Quando você está num dia maravilhoso, quando suas emoções estão ótimas, a 1000 por hora, a palavra de Deus diz isso. Quando você está num dia mau, as suas emoções estão para baixo. Quando Jesus entrou no Getsemane com a alma triste até a morte, a palavra de Deus que estava sobre ele, permaneceu sobre ele. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. As emoções de Jesus não mudaram a palavra sobre ele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Espírito me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. A palavra permanecia sobre ele. É por isso que ele disse: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E como ele sabia qual era o querer de Deus, porque a palavra de Deus já tinha sido liberada sobre ele. Ei, a palavra de Deus já foi liberada sobre você. Nós somos filhos de Deus. Ei, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. As nossas emoções não podem mudar a palavra imutável do nosso Deus. Se você entende isso, libere o som de glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Então vem o nosso terceiro ponto. Medite. Você quer colocar suas emoções em ordem? Agora vem alguns conselhos de Deus. E o primeiro conselho é: medite e confesse a palavra de Deus. Se você souber, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe o poder que tem em meditar na palavra e confessar a palavra. Davi fez isso.
porque está abatida dentro de mim, ó minha alma. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Davi declarava a palavra para a alma dele, porque o espírito pode estar pronto, mas a alma pode estar abalada, porque a carne é fraca, e a alma está ligada às nossas emoções, e as nossas emoções estão ligadas à nossa carne. Pode reparar uma coisa, quando as suas emoções estão muito em baixa, você começa a ter reflexos na sua carne, enfermidades. Aí tem pessoas que começam a entrar em depressão, outras pessoas começam a ter outras dificuldades emocionais, mas começa a se manifestar na carne. Alguns aparecem manchas, hematomas, coisas no corpo. Ai, quando vai ver, emocionalmente você está muito abalado, sabe? Mas você precisa compreender que ao meditar na palavra e ao declarar a palavra, pastor, mas como que eu faço isso? O que a palavra de Deus diz sobre nós? Você acabou de ouvir aqui. As suas emoções não mudam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é imutável. Então quando eu estou mal, sabe o que eu faço? Eu pego a Bíblia, abro ela e leio. Eu sei quais os planos que eu tenho para você. E eu leio em voz alta, eu não leio em pensamento. Eu preciso declarar, tem que sair da minha boca para entrar no meu ouvido. Tem que sair da sua boca para entrar nos seus ouvidos. Ei, eu sei quais os planos que tenho preparado para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Eu digo, Senhor, oh Deus, obrigado, porque eu sei que é isso que o Senhor tem para mim. Meu irmão, quando meu coração está aflito, quando os temores estão me cercando, eu leio a palavra do Senhor que diz: o meu Pai me deu as minhas ovelhas, elas me ouvem e me seguem, elas estão nas minhas mãos e ninguém pode arrebatar. O meu Pai, quem as me deu, é maior que todos, e das mãos dele ninguém pode tirar as minhas ovelhas. E eu declaro isso para minha alma e falo: inimigo, Satanás, eu sei que você está me ouvindo aí em derredor, mas eu quero que você saiba uma coisa: Deus tem palavras liberadas sobre mim, e eu não vou temer. Meu irmão, sabe por que Davi, olha, lembra, eu ministrei poucos dias atrás sobre Davi, a palavra força. Se você não assistiu depois, assista, está aí no nosso canal, na playlist de pregações, uma ministração chamada Força, o tema dela. Sabe por que Davi enfrentou o gigante Golias e não fugiu de medo como todo mundo? Porque havia uma palavra, havia uma unção sobre ele. Sabe por que você não precisa temer os gigantes que se levantam contra a sua vida? Porque é uma palavra. E é maravilhoso saber que essa palavra é imutável. Ela não depende de você. Ela não tem a ver com as suas emoções. Ela tem a ver com o sacrifício precioso de Jesus naquela rude cruz. Ele nos deu a vitória sobre o medo. Ele nos deu a vitória. Davi não tinha Jesus ainda. Você tem. Davi não tinha Jesus ainda. Davi não tinha o Cristo ressurreto que você e eu temos. Então, o que nós precisamos fazer? Declarar a palavra. Quando você não estiver bem, quando os dias maus chegarem, se você está enfrentando dias maus, procura as promessas de Deus na Bíblia e começa a declarar elas. Começa a ler elas e declarar elas. O Senhor tem isso para a minha vida. Leia o princípio e leia a promessa, porque eu sempre digo isso para vocês: não adianta ler a promessa, mas não ler o princípio. Qual é o princípio? Vocês comerão o melhor dessa terra. Essa é a promessa. Vocês comerão o melhor dessa terra. Qual é o princípio? Se me ouvirdes e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Leia o princípio e leia a promessa. E se apegue ao princípio, porque a promessa só se cumpre se o princípio for executado. Então, nós podemos ir para o nosso quarto ponto. Nosso quarto ponto é o seguinte: a saúde emocional humana e a saúde emocional espiritual. A saúde emocional humana e a saúde emocional espiritual. E aí eu pergunto para você: o que você prefere, paz ou tranquilidade? Eu prefiro paz. Falei no início dessa ministração, na introdução, tem vezes que Deus tira a nossa tranquilidade para nos dar a verdadeira paz.
Olha o que a palavra de Deus diz em João capítulo 14, verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os vossos corações, nem tenham medo. Deixo-lhes a minha paz vos dou. Não é a mesma paz que o mundo dá. A paz que vem dele tem o poder de estabilizar as nossas emoções, para que nós possamos gerenciar os nossos pensamentos. Eu vou repetir isso. A paz que vem de Deus tem o poder de estabilizar as nossas emoções, para que nós possamos gerenciar os nossos pensamentos. Sabe, uma das ações de um emocional abalado é não conseguir gerenciar os pensamentos. Repara isso. Quando a pessoa está com o emocional muito abalado, a pessoa não consegue falar direito, não consegue conversar direito. A pessoa só fala do problema. Você para falar com a pessoa já vem falando do problema. A pessoa às vezes já te contou o mesmo problema 10 vezes, mas ela conta de novo. Porque as emoções estão abaladas, as emoções estão em frangalhos. A pessoa já não está conseguindo gerenciar os pensamentos direito. Mas quando a paz que vem de Deus preenche o nosso coração, nós conseguimos gerenciar os nossos pensamentos, porque essa paz estabiliza as nossas emoções. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nessa noite está enchendo o teu coração, através dessa palavra, com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Para quê? Para que você tenha as suas emoções estabilizadas, independente das circunstâncias do mundo. As suas emoções estarão estabilizadas, e você conseguirá gerenciar os seus pensamentos, em nome de Jesus Cristo. Toma posse disso. Se você tomar posse, dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nosso quinto e último ponto diz o seguinte: como alcançar a paz que vem de Deus? Como é que eu faço? Como que eu consigo alcançar a paz que vem de Deus? Porque a paz que vem de Deus não é simplesmente derramada sobre nós. Lembra, toda promessa tem um princípio, e o princípio precisa ser executado para que a promessa se cumpra. Todas as promessas estão no nível das conquistas. Lembra, eu já ministrei sobre isso. Todas as promessas estão no nível das conquistas. As bênçãos seguirão aos que creem. Os sinais acompanharão os que creem. Mas as promessas estão no nível das conquistas. E como é que nós conquistamos promessas? Executando os princípios. Por isso que Deus, nesse mês, que é o mês da decisão, mês de janeiro, o mês da decisão, Deus está nos dando princípios eternos. Por quê? Porque fevereiro vem aí. Fevereiro é o mês da atitude. Então Deus está te dando a possibilidade de você decidir executar os princípios que Ele está liberando. Às 6 horas da tarde, na viração do dia, ou como Adão e Eva se encontravam com Deus às 6 horas da tarde, nós também estamos nos encontrando com Deus na viração do dia. E o Senhor tem trazido princípios eternos nos cultos, cada palavra, princípios eternos. E aí você tem a possibilidade de colocá-los em prática, de decidir. Eu decido executar esses princípios para que eu possa viver as promessas. E aí vem fevereiro, daqui a pouquinho, e aí você entra no mês da atitude, e estará sobre nós uma unção de atitude. Agora execute, tenha atitude, mova-se, movimente-se. E aí você deve colocar em prática, não só quando chegar em fevereiro, mas desde já. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. É o que Jesus disse. Agora veja, como é que eu posso alcançar? Como é que eu posso alcançar a paz que vem de Deus? Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Aleluia. Isso aqui é uma palavra rema de Deus para nós, poderosa demais. É o Logos saltando diante de nós.
Como é que eu alcanço a paz que vem de Deus? Porque há uma promessa. Qual é a promessa? E a paz de Deus, verso 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Qual é o princípio? Verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, veja que o Carlos até colocou em caixa alta aí, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Esse é o princípio para alcançar a paz de Deus, que excede todo entendimento. O dia mau que você está vivendo, ou o dia mau que você já enfrentou, ou o dia mau que talvez você enfrentará, você precisa compreender uma coisa: é necessário que você se apresente diante do Senhor com as suas dificuldades e diga: Senhor, eu estou passando por isso, isso e isso, e com um coração sincero e verdadeiro, derrame tudo diante dele. Sabe qual é o grande problema? O grande problema, diácono Daniel, é que quando nós passamos por uma dificuldade, ao invés de seguir o exemplo de Jesus, qual foi o exemplo de Jesus? Entrou no Getsemane para quê? Para dormir? Não, para orar. E quando os discípulos dormiram, ele reprovou. E eles dormiram de tristeza, mas ele disse: vocês não conseguiram suportar nem uma hora. E ele voltou e ficou mais uma hora lá dentro. Depois ele veio e eles estavam dormindo de novo. E ele olhou e falou: o que eu vou falar com esses caras, meu Deus do céu? O que eu vou falar com esses homens? E ele voltou lá para dentro e orou de novo. E depois ele veio e falou: levantem-se, porque o que ia me trair já está vindo com aqueles que vão me prender. Ah, meu irmão, às vezes você olha e fala assim: poxa, eu peço oração para um, peço oração para outro, mas as pessoas parecem que já não estão nem orando mais por mim. Eu não sei, não é possível que as pessoas estejam orando por mim e tudo continue do mesmo jeito. Aí o que você faz? Você não pode viver da oração dos outros. Deus não te colocou no meio dessas densas nuvens. Deus não te colocou no dia mau para você viver de intercessão dos outros. Deus te colocou no dia mau para você se achegar a Ele. O vazio entre os dois querubins é o lugar onde Deus falava com Moisés. Era o lugar onde Deus se encontrava com Moisés. É nesse vazio que você está vivendo que você está tendo a maior oportunidade de viver o fortalecimento, uma comunhão e um encontro profundo com o Senhor. Aproveite esse tempo. Quando nós enfrentamos lutas e dificuldades, nós só temos duas opções: nos entregar e sofrer todo o amargor do dia mau, ou nos ajoelharmos diante do Senhor e derramarmos todo o nosso coração diante daquele que tem o sim e o amém. Eu quero convidar você nesse momento a que nós oremos ao Pai. Eu quero convidar você nesse momento a que nós clamemos ao Senhor, para que você entenda. É pela oração e súplica e com ações de graças. Pastor, mas eu estou orando, mas parece que Deus não me ouve. Se você estivesse na oração das 18 horas, você teria aprendido isso. A oração das 18 horas, se não me falha do dia 18, não me falha a memória, dia 18 ou dia 19, acho que foi dia 18, se alguém lembrar. Pode colocar aí, por favor. Que eu ministrei sobre o vazio onde Deus fala conosco, onde nos encontramos com o Senhor. Se você estivesse ali, você ia aprender que esse é o momento da sua dificuldade, o momento onde as suas emoções estão para baixo, o momento onde você não está bem. É o momento onde você deve mais orar, mais buscar o Senhor. Porque nesse espaço vazio, sabe, quando está tudo bem aqui, quando tem o sim de Deus aqui, ou o não de Deus aqui, é mais fácil. Mas e quando você ora, e Deus fica em silêncio, e só tem um vazio, sem resposta de Deus? É Deus dizendo: me busque mais de perto, e você me encontrará, porque eu me deixarei ser achado. Aproveite esse tempo. Se você está enfrentando dias maus, se você está enfrentando dias difíceis, sabe o que você deve fazer? Não é acordar e ficar: eu não estou bem hoje, murmurando para aqui, para ali, para lá. Não. Você deve dobrar os seus joelhos e falar: Deus, meu coração está angustiado, minha alma está aflita. Sabe o que a palavra de Deus diz no Evangelho segundo escreveu Lucas, quando fala no capítulo 42, se não me falha a memória, quando fala sobre Jesus dentro do Getsemane? O texto bíblico diz que Jesus estava orando ali angustiado, e a palavra de Deus diz que Deus enviou anjos para o confortar. Deus enviou anjos para o consolar.
E ali naquele momento, nós aprendemos mais uma lição. Quando nós estamos aflitos, angustiados, o Pai não nos deixa só. Lembra, isso foi ministrado também no momento de oração, também. Às vezes Deus se afasta de nós como Deus, para que nós o conheçamos como Pai. Talvez esse seja o tempo. Está tudo desmoronando. Talvez seja a sua família caindo aos pedaços. Sabe, as pessoas, sabe, a família já não é mais unida, já está toda dividida. Esse é o tempo de você se aproximar de Deus. Talvez você está orando a Deus e Deus não responde, então é o tempo de você o conhecê-lo como Pai. Quando Deus não responde, é porque Ele quer que nós o encontremos como Pai, não apenas como Deus. Jesus, todo o tempo chamou Deus de Pai, 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 até no Getsemane, Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Mas só teve uma vez que Ele chamou o Pai de Deus, quando Ele estava pendurado na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus às vezes se distancia de nós como Deus, para que nós o conheçamos como Pai. O Pai sempre esteve com Jesus. Mesmo no momento de agonia dele, Ele enviou os anjos para consolar Jesus. E posto ainda mais em agonia, porque os anjos vieram consolar Jesus, mas mesmo assim, não passou o sofrimento, não passou o tempo de tristeza. Ele ainda ficou angustiado. Os anjos o servindo, mas ele ainda ficou angustiado. Só que mesmo assim, ele não permitiu que as emoções dele atrapalhassem a missão dele. Não permita que as suas emoções atrapalhem a missão que Deus deu para você executar. E quando o diabo tentar te convencer de que você não é capaz, de que você não está bem, de que você não tem, mas eu não estou bem emocionalmente, mas eu não estou bem para orar, eu não estou bem para isso, eu não estou bem. Entenda, o Espírito está pronto. Porque não há como você dizer que o Espírito Santo de Deus habita em você, e você dizer assim, o Espírito Santo habita em mim, mas eu não estou bem para orar por alguém, para ler a palavra, para buscar a Deus. Não existe coerência nisso. Ou o Espírito habita em você e está tudo aí dentro, e você está com o Espírito pronto para cumprir a missão. Só falta fortalecer as estruturas totais, fortalecer a alma, e Deus está derramando esse fortalecimento, e Deus está derramando princípios eternos, para que você viva o fortalecimento diário. Como? Pela oração e súplica, com ações de graça. Não existe fórmula mágica, existe princípio eterno. Eu vou repetir isso para você. Coloca para nós aí, Carlos. Coloca aí. Eu vou dar até um tempinho para o Carlos escrever esse troço aí. Coloca para nós aí. Não existe fórmula mágica. Existem princípios eternos. Execute os princípios. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Vamos orar ao Pai. Se você está na sua casa e pode ficar de pé, fique de pé, por favor. Se você, onde você está, você pode ficar de pé, fique de pé. Coloque a mão sobre o seu peito. Sabe, o Senhor nessa noite está te dando princípios eternos para que você o busque, para que você fortaleça o seu espírito, para que você tenha a sua alma curada. Eu creio em nome de Jesus, que o Senhor nesse momento vai derramar uma unção de cura sobre as almas abatidas. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu peito. Pai Santo, nós oramos nesse momento, clamando pela Tua misericórdia, e pedimos ao Senhor, cura os corações abatidos, cura as almas aflitas. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, que nós compreendamos de uma vez por todas, que não depende, que a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual não depende das nossas emoções. Eu não preciso estar bem emocionalmente para orar. Se eu estiver mal emocionalmente, isso não me atrapalha, não pode me atrapalhar de orar. Eu não preciso estar bem emocionalmente para ler a Bíblia. Se eu estiver mal espiritualmente, isso não pode me atrapalhar de ler a Bíblia. Senhor, muito obrigado por nos ensinar esses princípios eternos. As minhas emoções não podem interferir na minha espiritualidade, porque não tem a ver com o que eu faço ou com quem eu sou. Tem a ver com o que Jesus fez por mim naquela rude cruz. O sacrifício foi perfeito e pela graça nós somos salvos. Obrigado por nos ensinar que a Tua palavra sobre nós não muda, independente das circunstâncias ao nosso redor. O que o Senhor disse sobre nós está sobre nós, e se nós nos apegarmos, declararmos, orarmos aquilo, Senhor, e meditarmos na Tua palavra, nós viveremos e desfrutaremos da bênção do Senhor. Ajuda-nos a executar os princípios, para que possamos viver as promessas, em nome de Jesus. E onde houver um coração aflito, abatido, cansado, restaura ele nesse momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que amanhã seus filhos acordem com um novo respirar, com um novo fôlego,
com forças renovadas no espírito, na alma, no corpo. Que haja cura, Senhor, onde houver enfermidade. Cura na enfermidade da alma, cura na enfermidade do corpo. Se houver algum espírito abatido, ferido, Pai, se houver algum espírito, Deus amado, preso, Pai amado, algum espírito atormentado, que seja agora liberto em nome de Jesus. Pelo poder da Tua palavra, assim nós oramos. Que venha a estabilidade emocional, para que nós possamos gerenciar os nossos pensamentos, ações, emoções, em nome de Jesus Cristo. Pela glória e para a glória do Teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Com a mão no seu peito, diga assim: eu creio que essa palavra produzirá na minha vida frutos eternos. Me ajuda, Espírito Santo, a colocar em prática os princípios eternos, para que eu possa viver as promessas. Amém. Então, em nome de Jesus, se você está enfrentando um dia mau, ou vier enfrentar um dia mau, lembre-se, pela oração e súplica, com ações de graças. Eu quero pedir a você para anotar esse texto bíblico aí. Se você está com a sua Bíblia de papel na mão, anote na capa dela. Se você puder anotar, anote, coloca num pedaço de papel, anota aí para você colocar na porta da sua geladeira. Até o final do mês de janeiro, deixa ele na porta da sua geladeira. Você pode fazer isso? Toda vez que você for beber água, vamos fazer igual nós fizemos daquela outra vez. Toda vez que você for beber água, você pegar, como foi Josué 3, você vai pegar agora, vai abrir e vai ler Filipenses 4. Você vai anotar em Filipenses capítulo 4, do 6 até o 9. E você vai colocar na porta da sua geladeira. E toda vez que você for abrir para beber água, para comer qualquer coisa, leia o texto bíblico. Olha quantas vezes você vai ler esse texto. Ele vai ficar dentro de você, para quando você enfrentar problemas, lutas, dificuldades, você nunca mais se esqueça, pela oração e súplica, com ações de graças. Esse é o princípio, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencha a minha mente e o meu coração. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Estenda a sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo, estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso, digam amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele, e que ele tenha misericórdia de ti. E que o Senhor faça com que o rosto dele resplandeça sobre a sua casa e a sua família, e que ele te dê a paz necessária, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Entenda, suas emoções foram restauradas por Deus nessa noite. Creia nisso, tome posse disso e desfrute dos princípios eternos de Deus. Deus te abençoe e lembre-se, não tenha medo, tenha fé.